Hoje é domingo, 10 de janeiro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é o nosso primeiro podcast do ano. Acho que a semana começou bastante agitada, a gente teve bastante informação nova e bastante movimentação nos mercados ao longo da semana. Eu queria aproveitar esse começo de ano para falar um pouco sobre qual dessas movimentações e desses novas informações que a gente teve foram ou não mudanças relevantes e estruturais de cenário e quais delas podem ou devem ser questões pontuais, questões cíclicas, tá? Acho que a gente teve uma movimentação interessante em Brasil. Eu queria gastar um pouco de tempo sobre isso. Quem acompanhou o mercado viu que a gente teve uma forte alta do índice Bovespa, muito puxado pelos setores de commodities e bancos. Mas, por outro lado, a gente teve uma forte alta do dólar e uma forte abertura de taxa de juros. Mas, para falar sobre isso, e antes de falar sobre isso, a gente precisa entender o contexto internacional, que se não explica a totalidade desses movimentos, até porque a gente teve poucas mudanças relevantes de cenário, ou poucas informações novas no Brasil, a despeito de termos algumas, que a gente fala em breve, a gente precisa entender o contexto internacional. Então, vamos falar primeiro do contexto internacional. Eu acho que a grande novidade, a grande informação nova, e que é uma questão estrutural, foi a eleição para o Senado na Geórgia, o estado americano, onde você tinha duas cadeiras em disputa, e as duas cadeiras elas foram vencidas pelos candidatos democratas. Com essa vitória, o Senado americano ele fica com 50 cadeiras democratas e 50 cadeiras republicanas, lembrando que até pouco tempo atrás a expectativa é que os republicanos levassem essas cadeiras, ou pelo menos uma dessas cadeiras, e os republicanos iriam ficar com a maioria no Senado, enquanto os democratas teriam a presidência com Biden e a maioria na Câmara. Quando os democratas vencem o Senado, eles não ficam com maioria, porque o Senado fica dividido 50-50, 50 cadeiras para cada um dos partidos, mas quem tem o voto de Minerva quando você tem uma eleição dividida é a vice-presidente americana, que obviamente é a vice-presidente democrata. Por outro lado, muitas mudanças mais estruturais e mais permanentes que passam pelo Senado, eles não precisam de maioria simples, eles precisam de uma maioria de 60 votos. Então, sim, de fato é uma mudança, de fato a gente tem o tal do Blue Wave, a onda azul, onde os democratas ficaram com maioria no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Os democratas eles têm a presidência, mas eles não têm uma maioria absoluta, digamos assim, uma maioria completa de 60 votos para aprovar toda aquela agenda, digamos assim, um pouco mais à esquerda de Joe Biden. Obviamente que algumas das propostas, principalmente econômicas e de regulação, devem ganhar mais força, devem passar no Congresso. De fato, a gente deve ter um pacote fiscal um pouco maior do que o esperado anteriormente. De fato, a gente pode ter algum tipo de aumento de imposto maior do que o esperado até antes dessa semana, e devemos ter até uma postura em termos de regulação de setores específicos um pouco mais forte nesse sentido. E essa é a grande mudança, isso fez bastante preço no mercado. Talvez quem esteja olhando o mercado por cima não consiga identificar isso, mas quando a gente olha por debaixo da superfície, a gente vê um movimento muito grande, muito forte de alta de setores cíclicos, A continuidade desse movimento. Esse movimento vinha acontecendo desde outubro, novembro, desde as eleições, e ele vem se acentuando e se mantendo, e essa semana a gente teve um pouco mais do que isso. Então aqui a gente já explica um pouco o movimento da Bolsa no Brasil. A despeito de na sexta-feira a gente ter tido uma alta mais vigorosa dos setores cíclicos locais, inclusive com o índice de small caps, o small 11 subindo mais de 3%, a gente continua vendo aí setores de commodities e bancos que são setores. Commodities é um cíclico global e bancos também é um cíclico local, mas é um setor de valor, é um setor que estava com valuation, ficou bastante para trás dos outros setores, e esses setores de valor também têm se beneficiado desse cenário. E o setor de financials, o setor bancário lá fora,
tem se beneficiado da alta da taxa de juros, né? E a gente já fala um pouco sobre isso. Então, lá fora, o que a gente viu? A gente viu toda essa alta de cíclicos também. A gente viu, acho que talvez aí a grande novidade tenha sido um movimento mais misto do dólar. A gente não vê aquele movimento claro de dólar fraco que a gente estava vendo no final do ano. E por que isso? Porque a gente começou a ver uma abertura de taxa de juros um pouco mais, digamos assim, vigorosa, principalmente na economia americana, né? Pegando ali a Treasury 10 anos como exemplo, ela rompeu o patamar de 1%, ela ficou operando perto ou acima de 1,10%. É um patamar ainda historicamente muito baixo, mas vamos lembrar que ela veio de 0,80, 0,85 há poucas semanas atrás, há poucos meses atrás. A gente está falando de uma economia que é uma economia alavancada, tanto no setor corporativo quanto no setor governamental, e qualquer alta de 5, 10, 15 vezes, 20 vezes, ela afeta toda a dinâmica de preços do mercado e está aí um dos focos que a gente precisa ter para os próximos dias, próximos meses, né? Qual é a nossa visão? A nossa visão é que uma alta moderada, gradual e ordenada das taxas de juros americanas que esteja indicando uma melhora na perspectiva de crescimento, que é o que está acontecendo hoje, ela costuma vir acompanhada de movimentos positivos de ativos de risco que a gente chama de risk-on. É o que está acontecendo, bolsas em alta, dólar na média fraco no mundo, commodities em alta e um bom desempenho de ativos de países emergentes como o Brasil. Se essa alta ela se torna mais rápida, mais acentuada e mais desordenada, esse cenário deixa de acontecer, ele deixa de existir, e aí a gente pode entrar num cenário ruim para ativos de risco, cenário que a gente chama de risk-off, onde você tem queda de bolsa, queda de commodities e um desempenho ruim dos ativos emergentes. Então, a gente vai... Muitas das respostas que a gente está procurando hoje, a gente vai ter nessa taxa de juros longa americana, que ela vai procurar essas respostas basicamente no cenário inflacionário. Lembrando, hoje a inflação não é um problema no mundo desenvolvido. Inclusive, a gente teve os números de Europa, de inflação de Europa essa semana, e foram números baixíssimos. A gente ainda está num cenário, digamos assim, deflacionário ou desinflacionário, mas o mercado ele é sempre forward-looking. Ele olha para frente. E se o mercado achar que vai ter inflação, e essa inflação vai ser descontrolada, ele pode levar a uma alta mais desordenada, mais rápida e acentuada dos juros americanos. Isso certamente vai ter um impacto, e acreditamos nós, um impacto negativo sobre os ativos de risco. Esse não é o cenário base, é importante a gente reforçar agora. Não é o cenário base hoje, mas é um vetor que a gente precisa acompanhar, a gente está acompanhando no detalhe. Ele pode se tornar o cenário base em poucas semanas ou em poucos meses, tá? Então, esse é um pouco do contexto internacional, né, de grande mudança política / econômica, né? É um pouco aquela questão que a gente vinha falando no final do ano passado, ali em novembro, dezembro, de cíclicos contra growth, né? De value contra growth, de valor contra crescimento, de cíclicos contra tech, né? Tecnologia. Isso tudo, essas tendências, elas continuam, e a gente, por enquanto, acredita que elas podem continuar e podem ser tendências que durem eventualmente meses, né? Quiçá anos, obviamente, a depender do cenário econômico que vai evoluir. E explica grande parte do que tem acontecido no Brasil, né? Aumento de taxa de juros na curva de juros americana. Isso acarretou um aumento de taxa de juros na curva de juros do Brasil, né? Se a gente pegar os vértices longos, a gente teve abertura já relevante dos pisos recentes, né? Na casa aí de 50, 60 bases. E isso deu suporte ao dólar, tanto no mundo como principalmente no Brasil. Isso tudo dentro de um contexto que a gente já vai falar de um Brasil com uma situação fiscal ainda muito fragilizada. A gente já fala sobre isso. Vamos só terminar aqui o cenário internacional no que diz respeito à pandemia e vacinação, tá? A gente já falou um pouco de política nos Estados Unidos, como isso afeta o econômico e como isso afeta o cenário geral de crescimento / inflação e quais são os riscos em torno desse cenário. Agora vamos falar um pouco de pandemia / vacinação. A pandemia, ela continua bastante desafiadora ao redor do mundo.
a situação em muitas regiões do mundo é dramática socialmente e começa a ter os seus efeitos econômicos, né? Dados que a gente já recebeu essa semana, pegando aqui Europa e Estados Unidos, já mostram que a gente teve uma desaceleração relevante do crescimento nessas regiões. Se a gente pegar aí dado de emprego americano que saiu na sexta-feira, né, o famoso payroll, número negativo, bem abaixo das expectativas. Quando a gente pega a abertura do payroll, a gente vê que teve uma queda gigantesca, aí perto de 500 mil vagas de trabalho no setor de entretenimento, lazer e entretenimento, que é o setor que ele é afetado ali na veia pelo que está acontecendo com a pandemia e com as restrições mais apertadas de circulação da população. Na Europa, a gente pega os PMIs, a indústria ainda está relativamente forte, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Quando a gente pega as vendas no varejo de novembro, que saíram na Europa, e foi quando a Europa começou a voltar com seus lockdowns, foi um número bastante negativo. Tem questão sazonal, tem mudança de perfil de consumo com Black Friday, Natal, mas foi um número muito ruim, um número aí na casa de queda de 6%, algo do gênero. Então, o resumo da história aqui é que no curto prazo, a situação corrente, a foto do mundo hoje é uma foto ruim, é uma situação corrente bastante desafiadora e que a gente não pode minimizar essa questão. Quando a gente olha a curva de casos, tanto na Europa, em algumas regiões da Europa, quando a gente pega principalmente Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, é uma vertical exponencial. Algumas regiões nos Estados Unidos também começam a mostrar essa vertical exponencial. E por enquanto, em algumas regiões os lockdowns têm surtido efeito, em outras não, e aí tem uma série de questões envolvidas, desde o frio intenso que está assolando o norte do mundo, como questão da população, da sociedade já não está respeitando os lockdowns como respeitou da primeira vez. Isso vai ter um impacto no crescimento. O mercado no curto prazo ele tem olhado por cima dessas questões e tem tentado focar no cenário de médio prazo, digamos, do meio do ano para frente, onde as vacinas devem começar a ter o seu efeito de uma forma mais vigorosa. Então, já emendando aqui com a vacina, o processo de vacinação começou em grande parte do mundo desenvolvido, mas por enquanto a gente tem visto uma dificuldade, um desafio grande por parte das autoridades em fazer essa vacinação em massa. A vacinação tem sido muito lenta. A gente tem um caso de sucesso, que é o caso de Israel, que já vacinou cerca de 20% da sua população e mais de 60% da sua população acima de 60 anos, que são os grupos de risco, os maiores grupos de risco, mas o resto do mundo ainda precisa acertar esse processo. O processo está excessivamente lento e a organização ela precisa ser azeitada nas próximas semanas. O caso de Israel, apesar de não ser comparável com o resto do mundo, por ser um país de 10 milhões de habitantes e já ter uma experiência prévia de organização, tecnologia, cultura da sociedade, algumas questões simples podem ser adotadas no resto do mundo desenvolvido para que essa vacinação se torne mais rápida e você consiga conter a pandemia de uma maneira mais estrutural. De novo, o mercado não tem atentado, por enquanto, com os riscos da pandemia do curto prazo, e o processo de vacinação, mesmo lento, ele pode atrasar ou não a normalização do mundo, seja a normalização social como a normalização econômica, e o mercado tem focado nisso. Quais são os riscos? A pandemia se tornar muito mais grave no curto prazo, você ter uma mutação do vírus que torne as vacinas ineficazes e o mundo não consiga se normalizar como esperado. Esse é um risco. A gente tem essas notícias de mutação, a mutação inglesa, a mutação da África do Sul, outras mutações surgindo nos Estados Unidos. Não sou cientista, não sou médico, a gente é passageiro dessa situação. O que a gente sabe é que mutações em qualquer vírus elas existem. Algumas mais graves, outras não. Algumas mutações levam anos para acontecer. O que a gente tem de notícia oficial hoje, por enquanto, é que nada mudou em termos de eficácia da vacina. As vacinas continuam sendo eficazes,
com os vírus que a gente tem hoje. O problema é que a mutação que a gente teve, principalmente a mutação inglesa e a mutação da África do Sul, são vírus que eles não tornam a doença mais grave, mas eles são muito mais transmissíveis e talvez isso explique essa curva vertical exponencial de número de casos nessas regiões. Falamos então de pandemia e eu acho que esses vão continuar sendo os principais temas de mercado das próximas semanas, né? Cenário de crescimento político/econômico dos Estados Unidos e para onde vai essa curva de juros e qual vai ser a perspectiva que o mercado vai embutir para a inflação no país. E 2, como é que a gente vai continuar lidando ou como é que o mundo vai continuar conseguir endereçar o problema da pandemia, tá? O Brasil, obviamente, está inserido nesse contexto. Eu comecei aqui a nossa conversa falando exatamente desse movimento de mercado na semana passada. Ibovespa chegou a bater aí perto de 125 mil pontos. No começo da semana puxado por commodities e bancos, no final da semana os outros setores, principalmente varejo, tech e afins, acabou subindo junto. Mas foi uma semana de forte alta do dólar de novo acima de 5,40 e a curva de juros abrindo bastante taxa com aquele viés de steepening, que é quando a curva longa inclina positivamente, né? Sobe muito mais que a curva curta. Teve sim um componente global importante, que a gente comentou aqui, mas tem um componente local, né? E o componente local é o nosso fiscal. A gente continua num vácuo de notícias e medidas políticas concretas. O Brasil está passando por essa eleição na Câmara e no Senado. O foco agora é a eleição na Câmara. Você tem a disputa de 2 grupos políticos, que é o grupo do presidente da República e o grupo do presidente da Câmara. O grupo do presidente da Câmara conseguiu o apoio de parte da esquerda e eles têm uma plataforma, obviamente, mais à esquerda e tem falado aí em conseguir manter o auxílio emergencial, aumentar o Bolsa Família e etc. E o grupo do presidente tem a agenda mais voltada para a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tende a ser uma agenda mais responsável fiscalmente. Quando a gente tem um fluxo muito positivo e muito forte no mundo para ativos emergentes, a gente mascara um pouco os problemas locais de cada país. E acho que isso aconteceu no final do ano passado, quando a gente teve a forte queda do dólar, forte fechamento de taxa de juros e forte alta da Bolsa. A gente brinca, né? Quando a piscina está cheia, a gente não vê os ladrilhos quebrados. Então a piscina ali em novembro, dezembro, a piscina estava cheia, estava enchendo mais a piscina, estava todo mundo brincando na piscina. E aí a gente viu queda do dólar, fechamento de juros, alta da Bolsa. Quando a piscina começa a esvaziar, né? E aí a analogia para o mercado aqui é o seguinte: quando a liquidez do mundo está alta, quando ninguém acha que vai ter inflação, quando todo mundo acha que os bancos centrais vão continuar com juro baixo, fazendo quantitative easing, ninguém quer saber, né, os problemas de cada país. Vamos onde a gente acha que tem mais retorno, mesmo que esse retorno seja alavancado e que tenha risco. Foi o que aconteceu em novembro e dezembro. Quando a água da piscina começa a baixar, ou seja, quando você tem a perspectiva que talvez a liquidez global não fique tão alta assim por tanto tempo, ou quando você tem algum risco em relação a isso, aí as regiões, os países, os ativos mais frágeis, eles vão sentir mais e mais rápido. Então a água da piscina começou a baixar, a gente começou a ver os ladrilhos quebrados. E aí o Brasil ele acaba sendo muito mais afetado do que outros países, e por isso que a gente viu o dólar subir tão rápido, a curva longa de juros abrir taxa tão rápida, e é exatamente isso que aconteceu. Enquanto a gente não fizer movimentos estruturais de ajuste na nossa economia, e principalmente no fiscal, a gente vai ficar susceptível aos fluxos internacionais. Isso não é bom, porque a festa não vai continuar para sempre, né? A gente reforça aqui, a gente tem a visão construtiva para o mundo ao longo de 2021 para a recuperação econômica, mas existem inúmeros riscos em torno desse cenário, e se a gente não estiver preparado, mesmo que a gente tenha apenas vetores pontuais que afetem esse cenário, a gente sempre vai, os nossos ativos vão sofrer muito mais e muito mais rápido do que o resto do mundo, né? Então a gente gosta de brincar que o dólar caiu de escada,
e a curva de juros ela fechou de escada e subiu de elevador, e o dólar subiu de elevador. Em 2, 3 dias a gente viu o dólar voltar para quase 5,5 e a curva longa de juros voltar ali para 7,5 de novo, né? Lembrando que a curva curta está 2%, 2 e pouco, né? A taxa Selic. Então é um pouco isso, né? No Brasil, além desse contexto internacional, que obviamente é extremamente importante para o que acontece aqui no Brasil, a gente tem que resolver nossas questões internas, senão a gente vai ficar mais suscetível aos fluxos globais. E aí vai ser muito mais importante a gente entender o que acontece no entorno do mundo do que no Brasil, né? E se a gente conseguir fazer as reformas, a gente consegue ter uma curva longa de juros estruturalmente mais fechada ou um dólar estruturalmente mais fraco. E a Bolsa, obviamente, que a gente precisa ver setor a setor. O que a gente viu foi uma alta de cíclicos globais que não pouco tem a ver com o Brasil, mas tem a ver muito pouco, né? Para Vale do Rio Doce, importa se o mundo vai crescer ou não, se a China vai comprar mais minério ou não. Para a Petrobras, qual vai ser o nível do petróleo no mundo. Obviamente tem um componente interno, a Petrobras vende muito internamente, tem uma questão de demanda, mas o mercado olha como cíclicos globais. Então, um pouco isso que aconteceu essa semana. Não tem ainda mudanças relevantes no Brasil. Tem a questão que os sinais vindos do Congresso são sinais mistos e sinais que dão medo. Se a gente tiver o grupo do presidente da Câmara que tem o apoio da esquerda vencer as eleições para a presidência da Câmara, porque a gente tem um certo receio de qual vai ser a pauta econômica que vai ser tocada, e é isso que o mercado teme, esse é o temor que existe, né? Vamos renovar o auxílio emergencial, não vamos, e etc. A pandemia no Brasil, ela também é grave, infelizmente, muitas cidades, estados passando por situações calamitosas pior do que a primeira onda. A gente tem aí estados, em alguns casos cidades, adotando medidas pontuais de aperto e de distanciamento, mas os próximos dias ainda vão ser bastante tristes e desafiadores nesse sentido. Para finalizar aqui, é um pouco isso, né, que a gente tem de cenário internacional, de cenário local. A gente começou o ano com uma dinâmica muito forte, né? O mercado ainda dando muita atenção à perspectiva de normalização, vacina, uma liquidez global ainda muito alta, né? Pacotes monetários, fiscais ainda fazendo efeito. Então a gente começou o ano com essa dinâmica aí de risk-on, de alta de commodities, alta de bolsas, queda, dólar misto, mas leve queda, mas abertura de taxa de juros, que por enquanto é uma abertura saudável para mercados e por enquanto a gente ainda não tem esse risco, mas é um risco que cresce a cada dia. E para o Brasil foi um começo de ano um pouco mais negativo em termos de perspectiva para a economia, para reformas e etc. A gente consegue sentir isso mais, a gente consegue ver isso mais na curva de juros e no dólar do que na Bolsa, mas a gente não pode minimizar esse problema. Então é um pouco isso, esse é o nosso primeiro podcast do ano. A gente agradece mais uma vez a audiência, a gente espera poder estar próximo a vocês cada vez mais ao longo desse 2021, que certamente vai ser um ano de grandes desafios e a gente precisa estar preparado para isso. Um grande abraço, uma boa semana a todos.